Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, numeróloga, estarei com você por alguns momentos, sempre trazendo os temas da autoajuda, do autoconhecimento, mostrando, desmistificando a ciência dos números, a numerologia, como uma grande ferramenta de conscientização que vai nos ajudar a entender melhor as nossas potencialidades, os nossos ciclos, os nossos momentos. E como sempre eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje há pedidos, né? Muitas pessoas comentando, conversando, mandando mensagens pelo WhatsApp, por algumas mídias, falando sobre a vida profissional, sobre a sua função, né? Sobre, vamos dizer, a trajetória da sua vida profissional. E eu gosto de falar, eu sempre friso que o estudo numerológico, que é a mesma coisa do que um mapa numerológico, ele vai realmente mapear. Ele vai mostrar caminhos muito positivos para que você possa trilhar com mais facilidade, mas ele também mapeia aquela situação mais densa, aquele desafio que precisa ser superado e vencido. Por isso se chama mapa. Quando nós precisamos nortear a nossa vida, ir para algum endereço, pegar uma viagem, nós utilizamos um mapa. Não é? Do nosso destino, da nossa caminhada até chegar no ponto que precisamos. A mesma coisa é o estudo numerológico. E existem, dentro do mapa, do seu estudo, 3 posições importantíssimas para determinar, para orientar você a nível profissional. Existe sim a possibilidade de nós sabermos qual que é a nossa potencialidade profissional. Quantas pessoas se formam ou começam a abraçar uma profissão sem a certeza do que está fazendo? A maioria, não é? Porém, quando nós fazemos o estudo numerológico, o mapa numerológico, nós conseguimos identificar nessas 3 posições se aquela profissão, se aquele caminhar profissional está dentro do contexto de mapa. Porque quantas pessoas também me procuram super mal, desmotivadas, sem vontade de continuar, patinando na vida, porque elas não estão dentro do caminho profissional que traz o seu nome e a sua data de nascimento. A grande maioria. Eu mesma me formei em 2 universidades, formação nas 2 profissões, porém eu usei um outro ponto do meu mapa que eu já vou explicar para vocês, para intensificar esse meu lado mais filosófico, integrativo, terapêutico. E graças a isso, a minha vida fluiu, deu tudo certo e realmente existe uma realização do que eu faço no meu trabalho, porque um trabalho é bom quando a gente não pesa. Sabe quando você trabalha, mas você vai com alegria, você vai com contentamento? Esse é o ponto ideal para que a gente possa chegar numa energia de mais harmonia, de mais equilíbrio e flui. Porque quando nós fazemos algo só pelo dinheiro, vamos se dizer que até um ponto, depois começa a travar. E se você faz algo por amor, por dedicação, entregando o melhor daquilo que você conhece, o dinheiro ele é consequência, não falta, né? A remuneração, vamos se dizer, ela não falha, ela vem, ela te brinda com aquilo que você está entregando de melhor para o universo. Então, quais são esses 3 pontos no mapa? Para vocês terem uma ideia, quando eu estudo o nome e a data de nascimento de uma pessoa, eu consigo identificar praticamente 100 pontos de orientações. É lógico que eu não vou falar os 100 pontos, porque senão a gente ficaria o dia inteiro numa consulta, mas pelo menos os pontos principais para orientar, para a pessoa ter esse start, esse início de orientação é falado.
E esses 3 pontos importantíssimos para nós identificarmos qual a melhor profissão, se a pessoa realmente está nessa profissão que vai trazer benefícios ou se ela está patinando porque ela está fora daquela realidade. Esses 3 pontos são: nós analisamos as vogais de um nome, porque as vogais, a soma das vogais é a nossa essência, aquilo que nós trazemos na alma, no mais profundo do nosso eu. Então, as vogais, elas mostram aquilo que nós temos dentro de nós, como se fosse o nosso dom, o nosso talento, a nossa expertise. Já vem marcado isso dentro de nós. Então, se nós seguirmos uma profissão mostrada dentro desta característica, a chance de sermos bem-sucedidos são infinitamente melhores do que não. Outro ponto a se prestar atenção: o nome inteirinho, vogais mais consoantes. Esse nome inteirinho, ele reverbera o caminhar da vida. Nascemos, quando cortamos o cordão umbilical, somos autônomos nessa vida. Temos um caminhar para chegar no destino final, né? Que é a nossa passagem para outra dimensão. Esse número, essa soma das vogais mais consoantes também identifica que nesse caminhar da vida nós temos a tendência para uma profissão. Então a gente também identifica ali. E o terceiro ponto, que é importantíssimo também para a gente identificar as posições, né, da nossa vida profissional, é a nossa lição de vida, a nossa missão, que nós conseguimos através do dia, mês e ano que nascemos, desta somatória. Aí nós vamos entender que esta lição de vida é uma lição de casa, é uma prova que nós ficamos devendo para o universo e, consequentemente, nós temos que tirar uma boa nota. E aí existem pessoas que vão por esse caminho, às vezes é um pouquinho mais sofrido, porém está fazendo a prova corretamente. E aí que vem a leitura numerológica disso tudo. Porque não adianta a pessoa pegar essa data de nascimento e entrar de cabeça nessa profissão se ela não compensar as características que ela traz na essência. Bem como não adianta a pessoa se jogar nesse caminhar da vida, que é o nome completo, sem a pessoa entender qual que é a lição de casa dela. Então, esses 3 pontos são fundamentais para entender se a pessoa está mais voltada para humanas, né, para as coisas mais filosóficas, de repente exatas, de repente a parte mais da medicina, a parte mais biomédica. Tudo isso nós identificamos. E é tão interessante que, por exemplo, o meu mapa, eu venho com os mesmos números nas vogais do meu nome. O meu nome inteirinho dá o mesmo número das vogais e meu dia, mês e ano somado dá o mesmo número das vogais, do meu nome todo e da minha data de nascimento. Então, significa que eu trago na minha essência a característica, essa potencialidade do que eu faço. O meu caminhar da vida vai fluir com isso que eu faço, que eu estou fazendo, porque eu estou cumprindo a minha lição de casa, a minha missão, com a data de nascimento, fazendo isso para a vida. Por isso que dá certo. E por isso que eu não me encaixei dentro das 2 profissões que eu me formei. Eu falo que o direito, que é uma das minhas formações, eu sou muito grata, porque me deu uma bagagem, é um curso lindo, é um curso maravilhoso de conhecimento, de cultura. Porém, eu não me encaixava dentro da prática. Da teoria, sim, mas não da prática. Bem como a psicopedagogia, que também é uma das minhas formações, eu por um tempo exerci, mas eu sabia que aquilo não era para a minha vida. Então, dentro disso tudo, eu fui mapeando a minha vida até que eu descobri e que eu acessei e me permiti, né? Porque muito mais do que a gente acessar, é a gente se permitir fazer essas mudanças, fazer esses novos caminhos, porque não é fácil muitas vezes essa transição.
Vamos supor que a pessoa tem as vogais do nome, o nome todo muito voltado para exatas. Ok, para ser um engenheiro, um arquiteto, de repente uma pessoa dos cálculos, né? Para lidar realmente com essa parte mais administrativa, mas a missão dela pela data de nascimento, ela precisa de algo mais lúdico. Então, nada impede que ela se forme numa profissão mais exata, porém, ela precisa paralelamente ir para o mundo lúdico, para o mundo artístico, para o mundo mais, vamos se dizer, leve. Então, seria legal, paralelamente, ela fazer um curso de teatro, um curso de canto, de interpretação, né? De repente fazer bordado, pintura, enfim, uma dança, porque está dentro dessa característica. E quando nós usamos paralelamente a nossa essência, o nosso caminhar da vida com a nossa missão, com a nossa lição de casa, fica uma engrenagem perfeita e as coisas começam a fluir com muito mais facilidade. Vamos se dizer que os resultados profissionais, materiais, financeiros, eles reverberam para a nossa vida com mais facilidade. Não tem perda, não tem dificuldade, não tem escassez, pelo contrário. Nós podemos ter até os altos e baixos da vida, mas não quebra, não fica na derrocada, na negatividade total. Então, um ponto muito importante é a gente identificar cada ponto desses 3 pontos que eu falei do nosso mapa numerológico. E isso nós conseguimos dentro desse estudo, desses cálculos. Quantas pessoas chegam para mim diariamente, né? São mais de 30 anos de profissão e falam: Márcia, eu me formei em medicina porque meu pai é médico, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todos médicos. E eu me senti na obrigação de dar continuidade com a família. Mas tudo bem, eu sou grato a esse curso, mas não é aquilo que a minha alma pede. E aí ela vai perceber que ela vai gostar de tocar um instrumento musical, que ela gosta mais da música. E aí a orientação numerológica continua com a tua profissão, porque é o seu ganha-pão, é como você coloca o pão, né, de cada dia na sua mesa. Porém, vai fazer alguma coisa paralela que supre a sua alma, o que a sua alma está pedindo. E assim consecutivamente. Então, todos nós temos, dentro do nosso mapa, esses 3 pontos. A soma das vogais do nosso nome completo, a soma do nosso nome inteirinho, vogais mais consoante, e a soma do nosso dia, mês e ano. E são esses 3 pontos que vão nos direcionar, que vão nos orientar. Tem muitas pessoas também que vão pela energia da família ancestral, pelo sobrenome de família. Isso também traz um traço muito importante. Tem muitas pessoas que acabam, vamos se dizer, eu não posso falar contaminando, mas indo, né, pela frequência daquele nome e vai por uma profissão, normalmente de repetição da família. Então, uma família toda de advogados, uma família toda de repente, feirantes, uma família toda que continua com a parte mais comercial, com lojas, enfim. Tudo isso também tem que ser analisado ponto por ponto. E quando eu faço esse estudo, eu vou ensinar as pessoas a identificar tudo isso, a colocar o lado positivo disso tudo, ou seja, fortalecer as potencialidades que tudo isso traz. Eu vou ensinar as pessoas a fazerem preços, senhas, negociações, porque todos nós temos de 2 a 4 números que combinam com a nossa frequência. Esses números, eles falam número de sorte. Na realidade, é um número que combina com a minha frequência, por isso que ele vai me trazer sorte. Então, esses números, eles sempre vão trazer, vamos se dizer, uma sincronia. Quando eu dou um preço correto, inclusive as pessoas às vezes me perguntam: nossa, Márcia, a sua consulta é quebrada, os números estão quebrados. E eu falo: sim, depois na consulta você vai entender por quê. Porque eu ensino você a fazer o melhor preço para você atrair o negócio, fechar um contrato, mesmo que naquele momento você não receba aquele valor.
Porque num negócio, numa negociação, sempre tem, né, um lado, o outro, que pede um desconto, que entra numa promoção. Não tem problema. Mas o primeiro valor tem que ser colocado com a frequência que vibra para você. E, consequentemente, você vai trazer esse negócio, esse bom resultado, o fechamento desse contrato, desse negócio nas suas mãos. Bem como é importantíssimo para os empresários, para os profissionais, ter um calendário com as melhores datas. Nesse estudo que eu faço, eu dou um calendário do ano inteirinho, com as melhores datas para tomar atitudes. Então, existem datas melhores para assinar um contrato, existem datas melhores para fazer uma compra, para fazer uma venda, para fazer reuniões, para, de repente, divulgar o produto. E quando eu falo um ano, não é um ano, janeiro, dezembro, porque muitas pessoas me questionam. Puxa, Márcia, mas já estamos terminando o ano, bem dizer, estamos na metade? Sim, mas eu sempre faço esse estudo do último aniversário da pessoa até dezembro do ano que vem. Porque a pessoa fica pelo menos com um ano e pouquinho com esse calendário ativo, porque ele é muito direcionador. Então, dentro desse estudo completo da parte profissional, quantas pessoas eu já fiz, né, de adolescentes que tinham dúvidas da universidade que queriam prestar, do curso que queriam entrar, enfim, quantas pessoas eu já direcionei falando, ó, tem esse caminho que é mais aberto, é mais satisfatório, mas não esquece de cuidar daquele outro ponto para você não ficar capenga, né? Porque se você se dedica a só uma profissão e esquece do seu lado mais leve, mais lúdico, isso vai reverberar lá na frente uma desmotivação, uma insatisfação. E é super importante a gente ser feliz no que nós fazemos. Eu falo que eu tive pais abençoados, né? Sou muito grata a meu pai e minha mãe por compreenderem o meu dom, o meu talento, a minha escolha, porque, querendo ou não, eu entrei na faculdade muito novinha, com 17 anos, e eu fiz as 2 universidades simultâneas. Eu fazia direito de manhã, psicopedagogia à noite. Eu sempre gostei de estudar. Eu nunca fui aquela aluna brilhante de 10, não. Eu era uma aluna mediana, tirava a nota necessária para passar de ano. Mas eu sempre gostei de conhecimento, né? A energia que eu trago na minha essência é de absorver conhecimento, é de estudar, é de conhecer. Mas sem ser aquela nerd, né? Sem ser aquela pessoa somente para isso. É ampliar conhecimento. E quando eu me decidi deixar o direito, deixar a psicopedagogia para ser numeróloga, eu estou falando isso há 30 anos atrás, não deve ter sido fácil para minha família entender tudo isso. Mas me respeitaram e perceberam que é o que eu sabia fazer de melhor. É a minha essência, o meu dom, é o meu talento, é a minha expertise. Por isso que deu certo e por isso que é um bom resultado até os dias de hoje. Portanto, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que não é por acaso. Não é por acaso que eu estou aqui hoje, não é por acaso que você está me ouvindo pela primeira vez, ou você já é meu ouvinte agora que você está prestando mais atenção. Porque eu sempre falo nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Então nós temos que tomar posse do que é nosso. Nós não podemos entrar no automático da vida, só para ganhar dinheiro. Não, nós precisamos sim do material, não podemos ser hipócritas. Precisamos nos vestir bem, cuidar da nossa saúde, ter uma vida confortável, digna, mas não é a qualquer custo e a qualquer preço. É necessário a gente fazer algo a mais, uma boa entrega no atendimento, numa consulta, em executar algum trabalho, porque aí sim o dinheiro vai reverberar na nossa vida fluindo tranquilamente e não aos trancos e barrancos, como a grande maioria das pessoas estão nos dias de hoje. E olha, sempre tem jeito, tá? Não é porque agora você chegou com 50, 60, 70 anos, olha, puxa, mas agora não dá mais tempo. Dá sim. De repente,
um ponto, uma virada de chave que você dá em alguma circunstância disso que eu estou te falando, vai te trazer um resultado tão maravilhoso que você não vai ter nem como falar que não deu certo. Pelo contrário, você está entrando no fluxo da vida. E nós nascemos com o dever e com o direito de acessar essa prosperidade em todos os níveis, de acessar essa felicidade, né? Que a vida é composta de momentos felizes. Então são esses pequenos apanhados do que fazemos que vai nos trazendo a felicidade, o contentamento, aquela alegria que transborda na alma. E eu sempre fiz o meu trabalho com muito amor, com muita dedicação, apesar dos pesares, não é? Porque é algo que vem da minha essência e eu sei que eu tenho que entregar isso porque é a minha lição de casa. E qual que é o convite? É você se conhecer verdadeiramente. Eu falo que pelo menos uma vez na vida as pessoas deveriam fazer o seu mapa numerológico. E falo muito para os adolescentes. Você que tem netos, você que tem um filho, que está em dúvidas, é muito legal a gente fazer o mapa para a pessoa, em primeiro lugar, se autoconhecer e depois tomar a decisão necessária, sabe? O caminho melhor para que ela possa ter bons resultados nas escolhas profissionais que ela fizer. E tudo isso nós conseguimos pelo nome do nascimento inteiro, nome e sobrenomes, e pelo dia, mês e ano que nascemos, que é a nossa data de nascimento. E se você gostou desse tipo de explanação, se te chamou a atenção, você pode marcar uma consulta pelo WhatsApp 11 9 7559 1469. Tá ali, ó, tá na nossa plaquinha para você anotar. 11 9 7559 1469. Você também pode acessar meu Instagram. Diariamente eu tenho colocado coisas ali, mensagens, textos, sabe, coisas que eleva, que dá aquele upa, né? De manhãzinha já acorda com aquele gás todo positivo para a vida. Pois é no marciapugliese.oficial. Também vou ficar muito honrada se você se inscrever no meu canal do YouTube, Márcia Pugliese Oficial. Ali tem todos os vídeos, programas, mini aulas, tem tudo que eu preciso passar para você diariamente, podcasts, lives, todas as minhas participações, programa de TV, programa de rádio, tudo que eu faço. E eu falo que ali é uma coletânea, né? Uma coletânea de informações, é um canal muito despretensioso. O que eu quero é passar conhecimento, não é engajamento, né? Eu acho que o sol nasceu para todo mundo, está tudo à disposição, mas a minha intenção é poder compartilhar esse conhecimento que sempre me fez tão bem, ajudou tanta gente nessa caminhada de 30 anos de profissão, 26 anos de vibe mundial. Então, o que é bom para nós temos que compartilhar com as pessoas que estão em busca, estão ávidas, sedentas desse conhecimento e dessa melhora de vida. E o ponto é esse, né? Nossa vida se divide em passado, presente e futuro. O passado já foi, não para de chorar leite derramado. Se você ficar no passado, você vai ficar depressivo. Nós podemos trazer as experiências para não cometer os mesmos erros, mas o que passou, passou. O futuro é um mistério, a Deus pertence. Eu não consigo mexer no amanhã. Eu posso sim, hoje, aqui e agora, e pavimentando um caminho, deixando uma linda história no passado e fortalecendo o meu futuro. Porque quem vive também no futuro fica em pânico, crise de pânico, de ansiedade. E o que nos resta é hoje, é o agora, é o presente. Por isso se chama o presente da vida. Esse respirar, essa batida do nosso coração, que é fundamental no aqui e no agora. Porém, nós temos que ter tudo de uma forma equilibrada, harmoniosa no nosso presente para não virar estresse, tá? Porque as pessoas também que vivem só no presente, naquela ânsia de conquista, elas ficam no estresse e isso também não é bom. Por isso, o estudo numerológico nos ajuda, nos direciona, nos dá conhecimento. E eu sempre falo que conhecimento é poder. Quando você se conhece,
quando você conhece as suas potencialidades, quando você conhece as suas dificuldades, sim, para você aprimorar, você fica poderoso, você se empodera, você entra no fluxo da vida positivo e as coisas vão fluir com mais facilidade. Eu sei que nós já estamos chegando nos momentos finais do programa. Eu vou deixar mais uma vez o meu contato, o WhatsApp 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Se inscreve lá no Instagram, me siga, marciapugliese.oficial, se inscreve no canal no YouTube, Márcia Pugliese Oficial. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna, pai e mãe, filho, presente de Deus maravilhoso. Sérgio, que me ajudou na técnica, todos os ouvintes, amigos, direção da rádio, por acreditarem no meu trabalho, estarem comigo. E eu desejo uma semana de luz, de paz, de amor, de bênçãos.